Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato tipo ao vivo pra vocês, tá? Daqueles lá que... Deixa eu me acertar aqui. Ó, Matheus, dá uma olhada no rabinho aqui, que ele fica se lambendo embaixo da câmera e aí ele fica chutando a câmera, viu? Ok. Então, a gente tá gravando aqui esses relatos, mas é como se fosse um ao vivo, mas não é ao vivo, mas é ao vivo, mas não é ao vivo. É tipo ao vivo pra deixar um conteúdo pra vocês nessa época que estamos descansando, certo? Manda um abraço pra galera que você conhece. Pra galera que eu conheço. É, que sempre tá aí no ao vivo. Tem muita gente que tá sempre aqui no ao vivo. Luiz Gato Preto, Patrícia Guimarães. É que porque daí eu vou falando o nome, eu vou esquecer de algumas pessoas, entendeu? Então por isso é melhor não falar muitos nomes, porque vai falar, mas não lembrou de mim, mas não sei o quê. E vai devagar aqui pra eu lembrar. Tem a Caroline, tem a Conceição, tem a Deise Calisto, o Rafael Calisto, tem o Diego Macari, tem a Ashley, tem... gente, tem Mariana Souza, tem um monte de gente, tá? Então eu não quero Guilherme Moraes, Reginaldo KB, Matheus Fernazardo, Assombrado. Tem o Adilson. Adilson, a Silva. Que Tem José? o José, tem a Maria, tem a Simone, tem a Flávia. O Matheus tá inventando nome aqui pra eu não deixar ninguém de fora. Mas não, tem mais, são Júlia Hortência, Bia. Então a galerinha que tá sempre aí, tem mais gente, mas que eu não vou lembrar agora. Se eu ficar forçando é que eu vou lembrar, mas daí eu vou passar o tempo todo aqui só tentando lembrar dos nomes. Enfim, todo mundo aí que tá sempre participando, né? Um beijo pra todos vocês. Quer mostrar algum produto da loja? Não tem sorteio hoje, mas tem produtos na loja, por exemplo, caneca do Assombrado, caneca oficial do canal, caneca básica do canal, caneca frases do Matheus, olha lá, está disponível de novo na loja. Luminária, olha aqui que bela luminária religiosa, esse é o nome que você deu? Escudo da fé, terço de Nossa Senhora Aparecida, medalha de São Bento, ó, bem bonita. Tudo lá, tem isso e muito mais na loja assombrada, dá uma fuçadinha lá. Vamos começar o relato então, que é Michele, meu fantasma particular. Do que se trata, hein? É um moço que nos conta. Olá, Ana, vou te contar uma dentre muitas histórias que aconteceram comigo. Pode me chamar pelo nome fictício de Tiago. Todos os outros nomes já estão trocados. Desde criança me acontecem coisas mediúnicas e esse relato que vou te contar teve início no ano de 2000. Eu estava morando em Fortaleza, no Ceará. Trabalhava e nos fins de semana viajava para a cidade da minha família, que fica a 90 quilômetros de Fortaleza. Nessa época tinha um namoradinho. Peraí, então é uma moça que nos conta? Agora não sei se é um moço ou se é uma moça, gente. Bom, vamos continuar. Não, é moço, né? Porque é Tiago, falou o nome fictício de Tiago, então moço. Tá, beleza, tranquilo. Nessa época tinha um namoradinho, que infelizmente acabou sofrendo um acidente e morrendo. Gente, já começa trágico isso. Por conta desse acontecido, passei a frequentar um pouco menos a cidade. Comecei a frequentar novos lugares, conhecer pessoas novas e fazer muitas novas amizades. Esses novos amigos eram bem ecléticos e às vezes fazíamos algumas coisas diferentes. Sempre nos reuníamos em uma praça, jogando conversa fora e falávamos um pouco de nossas vidas. Certo dia resolvi contar a eles algumas das experiências sobrenaturais que já havia acontecido comigo. Não tinha falado nada para eles, já que eram amigos novos. Eu tinha receio de que me considerassem doido, coisa que não aconteceu, pelo contrário. Eles acharam super interessante e me contaram alguns relatos que tinha acontecido com eles também. Nessa noite resolvemos dormir na casa do João. Nessa noite estávamos em 4. João, Pedro, Paulo e eu. Já inspirado nos relatos que dividimos mais cedo. Já inspirados nos relatos que dividimos mais cedo, os meninos resolveram brincar do jogo do copo.
Assim que a ideia surgiu, eu já adverti a eles que não seria muito bom fazer aquele tipo de brincadeira comigo ali. Falei que naturalmente já sou um imã para atrair esse tipo de coisa sobrenatural. E quando fecho a boca, cai da cômodo uma bolsa que já estava lá há horas. E eu falei, isso é um mau sinal. Nenhum deles me ouviu e com uma cartolina, umas canetas e um copo, improvisaram o jogo do copo. Risada vai, risada vem, foram jogando noite afora, sem que nada tivesse acontecido. Tomando uma cervejinha e comendo uns petiscos até a hora de dormir. No quarto da casa de João tinha uma cama de casal e um beliche, que nos acomodou perfeitamente. Dormimos. Quando de repente, Pedro, que estava na parte de cima do beliche, fala: "Deixe de brincadeira besta. Se alguém pegar no meu pé de novo, eu vou dar um chute." Então acordamos e eu fiquei com calafrios. Paulo e João rindo, pensando que tinha sido eu que pegou no pé do Pedro, pois eu estava na parte de baixo do beliche. No caso, não fui eu. A luz foi acesa e deitamos novamente para dormir. E João disse: se tem alguém além de nós aqui, nos dê uma mensagem. Todos rimos e em seguida dormimos. Quando acordamos, o papel onde estava desenhado o jogo do copo estava rasgado, na frente da cama que João estava dormindo. E todas as portas e gavetas do guarda-roupas estavam abertas. Dessa vez eles já ficaram um pouco assustados. Organizamos tudo e cada um foi para o seu trabalho. No outro dia... Cada um foi para o seu trabalho? No outro dia estávamos conversando, Naquele tempo usávamos o finado MSN. Era top. E combinamos de nos reunir na praça. Queríamos fazer algo legal, então Paulo nos convidou a ir na casa de uma cigana para ler nossa mão e colocar cartas. Então fomos, e dessa vez foi uma amiga dele com a gente. Não lembro o nome dela. Entrávamos um por vez. Quando eu entrei, era uma casa bem simples. Tinha partes sem reboco, quartos sem porta, e ela ficava em um quarto que tinha apenas uma cortina na porta, bem colorida. Tinham outras pessoas nessa casa, acredito que da família dela. Depois, dentro do quarto, estava ela sentada numa cadeira antiga, e na frente dela uma pequena mesa. Umas espécies de balaios, uma espécie de balaios e uns cordões feitos de contas, tudo muito simples. Ao contrário da velha que também vestia com roupas modestas, mas estava coberta de ouro. Muitos anéis, cordões, brincos e umas argolas nos braços. Fiquei com um pouco de medo, nunca tinha ido a um lugar assim. Peraí. Dentro do quarto estava ela sentada. A mulher estava sentada numa cadeira. E sentada em uma cadeira antiga, na frente dela, havia uma pequena mesa com uma espécie de balaios e cordões feitos de contas, tudo muito simples. Ao contrário da velha, que também estava vestida com roupas modestas, mas coberta de ouro, com muitos anéis, cordões, brincos e umas argolas no braço, Eu sentei, ela conversou como toda pessoa educada. Já conheci o Paulo e tal, então pediu minha mão e disse tudo aquilo que a gente vê nos filmes, né? Vai ter amor na sua vida, dinheiro, vai morrer gente próxima, vai conhecer pessoas novas. Nada que não tivesse no horóscopo do jornal e no fim ela disse: "Mas aproveite o máximo, sua vida vai ser curta." Também não disse o quão curta seria. Então fomos para a leitura de cartas. Ela pegou o baralho, que já estava em cima da mesa, traçou e pediu para cortar. Ela pegou as 5 cartas que estavam em cima e as colocou virada para baixo. Nessa hora tinha como um sorriso no canto da boca dela. Ela me perguntou se eu acreditava no que ela estava fazendo.
Sério, eu falei que não acreditava, nem deixava de acreditar. Era a primeira vez que estava passando por aquela experiência, então ela riu e disse que gostou da minha resposta. Virando a primeira carta, ela me perguntou: você acredita em fantasmas, espíritos, demônios e anjos? E eu respondi que sim. E ela me falou: então você já viu. Virou a segunda carta e me perguntou: você gosta de beber, de fumar, de festas? E eu respondi que não fumava, mas que bebia muito. E a velha sorriu novamente. Nessa hora eu não estava mais me sentindo tão bem. Me sentia como que incomodado com algo e muita vontade de fazer xixi. A velha virou a terceira carta e me falou: meu amigo, tem uma presença que lhe acompanha há um tempo. Por isso você é assim. É um ser alto e forte. Ela falava virando a quarta carta. E quando virou a quinta, disse: é essa aqui. Fiquei assustado. E ela me falou: fique calmo. Vamos tirar mais algumas cartas e descobrir por quê. E vamos descobrir por quê e o que quer com você. Daí logo um pulo e disse que não. Dei logo um pulo e disse que não. Que já ia embora e perguntei quanto que era. Ela me disse que eu poderia pagar R$70 e eu poderia só deixar algo que eu estava usando com ela. Apesar de ter achado muito caro os R$70, eu paguei e saí. Vai saber o que ela ia fazer com uma coisa minha. Saí e falei por alto para os meus amigos o que tinha acontecido e saímos para tomar uma cerveja e descontrair. Ah, tá. Era R$70 e eu poderia só deixar algo que eu estava usando com ela. Mas aí acho que ele pagou só os R$70 e saiu, né? Passados dias, continuaram com as coisas de costume, vendo vultos de canto de olho, coisas caindo, TV ligando sozinha, coisas sumindo. Cueca nunca tinha mais de 5. Eu não sei porquê. Era o que mais sumia, era cueca. Já estava acostumado. Continuei a sair com os meninos alguns meses, mas aquela vida na cidade se tornou exaustiva e resolvi sair de Fortaleza. Ana, essa foi a introdução. As melhores partes estão por vir. Passei menos de um mês na casa da minha família. Viajei novamente. Em questão de um mês, mudei 3 vezes de cidade até que cheguei em Jericoacoara, onde moro até hoje. Me mudei para Jericoacoara, consegui um emprego em um restaurante onde trabalhava a noite toda e dormia durante o dia. Fiz novos amigos, poucos em relação aos que tinha antes, em Fortaleza, né? E tive uns meses de tranquilidade, apenas com vultos no canto do olho. Coisas caindo, TV ligando, coisas sumindo, coisas normais, básicas, de sempre. Até que chegou a fase do sonambulismo. Como trabalhava a noite toda, meu descanso era durante o dia. Dormir, ou achava que dormia, né, o dia todo. Mas nunca me sentia descansado. Um dia marquei de ir para um aniversário com uma amiga minha, Laura. Marcamos de nos encontrar às 11 horas, pois já começaria meio-dia o churrasco e iria até a noite. Nessa noite seria minha folga, então saí do trabalho e fui descansar um pouco até às 11 da manhã. Deitei e dormi. Para minha surpresa, só acordei no outro dia. Fui à casa da Laura e perguntei por que ela não foi lá em casa me chamar. Por que não me acordou? E não é que ela disse que foi? Eu duvidando dela. Falei que era mentira, que eu estava lá na minha cama, dormindo e que ninguém tinha ido me chamar. E ela me disse: fui sim. Fui lhe procurar na sua casa 3 vezes. Peguei a chave as 3 vezes e entrei. Lhe chamei em todos os lugares e você não estava lá. Se não acredita em mim, pergunte ao seu patrão. Ele estava lá. Ele estava lá às vezes que fui. E até disse que não tinha lhe visto o dia todo. Como ela e meu patrão moravam perto, eu falei embaixo de qual pedra eu deixava minha chave escondida, caso precisassem de algo. Como ela e meu patrão moravam perto, eu falei para eles embaixo de qual pedra que eu deixava minha chave escondida, caso alguém precisasse de algo.
Fui falar com meu patrão e ele me confirmou toda a história dela. Fomos investigar o que tinha acontecido. Uma vizinha me viu saindo às 7 da manhã, sendo que provavelmente foi essa hora que eu tinha ido deitar. Disse que eu estava com uma roupa diferente da que eu estava usando e que achou muito estranho, pois quando eu estava saindo, ela conversou comigo e eu não estava respondendo. Ela me perguntou: "O que está acontecendo, Tiago?" E eu respondi que eu não era o Tiago. Ela achou estranho e foi embora. Então fui procurar a roupa que supostamente eu tinha saído. Acabei encontrando no quintal, toda cheia de areia da duna, dinheiro trocado no bolso, manchas de bebida e um creme pós-sol novo, ainda lacrado. Me assustei muito, pois eu tinha acordado com a mesma roupa que eu tinha dormido. Blusa com manga e sunga. E a roupa que estava lá no chão eu não tinha usado, era uma regata e um short curto. Fiquei mais surpreso ainda. Quando tirei a blusa de manga que estava usando, estava com marca de bronzeado. Justo o formato da regata que estava lá no chão. Fui verificar o dinheiro que tinha no bolso, que não sei como consegui. Todo o dinheiro que eu tinha antes de dormir ainda estava guardado no mesmo lugar. Com as informações que consegui, eu saí pela manhã, passei o dia fora, provavelmente na praia por conta do bronzeado, e acompanhado, pois não saí com dinheiro. E voltei com troco? Um creme pós-sol novo e dinheiro no bolso? E ainda bebi? Esse foi um mistério. Depois desse acontecido, me mudei e fui dividir aluguel com uma amiga. O sonambulismo continuou. Eu continuava levantando, dormindo, e desenvolvi uma estranha mania de limpeza. Eu varria a casa, passava o pano, lavava a louça, lavava a roupa, organizava o guarda-roupa e espanava a casa, regava as plantas. Uma mania de limpeza, mas uma vida normal de alguém que cuida da casa. Enfim, mas ele não era assim. De repente ele se tornou assim, né? Tudo isso dormindo. Detalhe. Quando eu acordava, todos os afazeres domésticos estavam feitos. Às vezes até a comida. Meses depois, minha colega de aluguel chegou em casa e eu estava deitado. Quando ela entrou, eu me levantei e comecei a fazer tudo isso. E ela sentada vendo. Ela disse que parecia que ela não estava ali. E eu não notava ela. E no fim, quando acabei tudo, ainda separei em envelopes os valores que eu tinha que pagar, como a conta de água, luz, aluguel, e coloquei os nomes em cada um. E ela vendo tudo. Depois que terminei, tomei banho e me deitei. Quando eu deitei e fechei os olhos, acordei. Ela ficou com muito medo. Passado como uma semana, mais ou menos, ela chegou em casa e eu estava limpando. Ela notou que não estava normal. Então tentou me acordar. Ela falava: "Tiago, acorda, menino. Tiago, acorda." Foi quando eu respondi que eu não era o Tiago e ela deveria sair de lá. O fim de tudo foi um dia quando ela acordou e olhou para minha cama e viu uma sombra do lado da minha cama, pertinho da minha cabeça, com um formato humano. Depois desse dia, ela ficou sendo perturbada e não se sentia mais bem. As coisas dela sumiam e ela estava doente direto. As portas estavam fechadas e quando ela virava já estavam abertas. Ela acabou indo embora. Somos amigos até hoje, mas ela diz que prefere morar no cemitério do que morar comigo novamente. Uau, que companhia! Continuei um tempo ainda sonâmbulo e depois passou. Depois de meses, iniciou a fase dos sonhos lúcidos. Vixe. No início dos sonhos lúcidos, para mim foi assustador, pois a maior parte deles era pesadelo. Eu era sempre um monstro sendo perseguido. Um monstro me perseguindo. E eu era tipo animais. Eu via minha família morrendo de tudo que era acidente. E em especial tinha um personagem que me aterrorizou muito. Ele tem os pés de vaca. Ele tem os pés de vaca, o dele de humano vestido como um padre com as mãos humanas. Eu não sei o que, o dele aqui.
de humano vestido como um padre, com as mãos humanas e a cabeça de um cachorro preto. Sempre que ele aparecia, eu acabava caindo em um buraco sem fim onde só existia escuridão. Nunca sofri uma agonia maior que aquela. Com o tempo, eu fui lendo mais sobre sonhos lúcidos e hoje eu controlo mais. Ainda tenho pesadelo, só que com pouca frequência. Geralmente estudo, conheço gente nova e viajo. E com o tempo notei que em um desses sonhos são como sinais de coisas que vão acontecer. Esses sonhos acontecem como se fossem sinais. Peraí. Agora, o que vem acontecendo nos últimos anos tem mais ligação com o meu fantasma particular. Sempre achei que essas coisas que acontecem comigo eram coisas... Sempre achei que essas coisas que aconteciam comigo eram feitas por algo que me seguia, já que eu mudava e as coisas continuavam. Depois que fui na cigana, comecei a visualizar essa entidade como um homem, como sendo um espírito em forma masculina. Estava redondamente enganado. Hoje eu acho que não tem um sexo. Quando minha amiga se mudou, pois estava muito assustada, eu fiquei morando só. Vez ou outra levava amigos para dormir em casa e ninguém conseguia uma noite de sono tranquilo. Eram batidas de panela, lençol sendo puxado, carícias, essas coisas, sabe? E comecei a pensar que essa coisa não gostava que eu tivesse companhia. E eu estava certo. Uma vez, quando estava chegou essa coisa, uma vez quando estava irritada, chegou até a ligar o gás do fogão. Acordei quase sem ar, então parei de levar visitas. E tudo foi ficando mais forte. Matheus! Vai dar uma olhada nele, por favor? Tem que jogar luminar na cabeça pra ele. Matheus! Ele fica com o fone de ouvido, ele não ouve. Bom, onde estou? Tudo foi ficando mais forte, né? Eu tinha vizinhos que a casa era feita de parede com parede. E às vezes até dava para escutar eles conversando. Quando já tinha mais de um ano que estava morando nesse lugar, a coisa ficou séria. Os vizinhos sabiam que eu estava no trabalho. Não tinha ninguém em casa e eles ouviam o computador ligar. Colocava música, tinha batidas nas paredes, ligava o ventilador e quando eu chegava em casa estava tudo no lugar, da mesma forma que eu deixei. Todos os vizinhos já estavam assustados. No início eles me ligavam roubando. Do meio pro fim já estavam saindo de casa para não ouvirem nada. E sempre que eu bebia eu ficava do mesmo jeito de quando estava sonâmbulo e dizia que não era eu. Falava que eu era outra pessoa. Até esse momento as coisas só aconteciam na minha casa. Até que um dia a vizinha decidiu beber comigo. Ele tá de boa? Tá. Estávamos de folga os dois e decidimos tomar umas caipirinhas em casa mesmo. Isso é tudo que me lembro. No outro dia acordei com aquela ressaca e querendo saber o que tinha acontecido. O que meus amigos me contaram é que eu saí com essa vizinha, nós bebemos todas, eu já não era eu. Ela acabou me instigando sexualmente e nós acabamos tendo relação dentro de uma canoa na praia. Isso segundo a história dos nossos amigos que trabalhavam fazendo caipirinha na praia. Depois que voltamos dessa lagoa, ela continuou lá e eu disse que já tinha feito o que queria. Então fui embora. Vale ressaltar que sou gay, né? Então ele não, por ele mesmo, ele não teria ficado com ela, mas ele não era ele naquela hora. Bom, passando um mês, ela parece grávida. Vixe. E adivinha para onde minha assombração se mudou? Isso mesmo, para casa dela. Ela não teve mais paz na vida dela. As portas dos guarda-roupas e armários abriam e fechavam. Fogo acendia, panela caía, porta não destrancava,
Várias vezes acordei com ela e a moça que ela dividia o aluguel gritando por socorro. Esse fantasma, essa entidade, assombração, sei lá o que é, sentava na cama e elas viam a cama afundar onde ele sentava. No último dia delas naquela casa, ela foi enforcada em cima da cama. Disse que sentia as mãos no pescoço dela e ela não voltou mais lá. Mandou apenas um carro pegar a mudança. Ela entrou para a igreja evangélica e começou a fazer cultos na nova casa dela. Durante um tempo tudo ficou tranquilo. Depois ficou pior que antes. Ela ficou doente e com uma depressão profunda. A vida dela começou a voltar ao normal depois que o bebê nasceu. Hoje ela já está trabalhando normalmente e levando uma vida tranquila. O namorado dela, da época, assumiu meu suposto filho. Eu perdi totalmente contato com ela. O batismo da entidade é o título. O título é a... Vem outra parte do relato. Logo depois do ocorrido acima, eu iniciei um relacionamento e acabei indo morar na cidade vizinha. Moramos meu companheiro, a mãe dele, um amigo nosso e eu. Com 1 ou 2 meses que tinha mudado, começou a cair as panelas, batidas nas portas, chamando os nossos nomes. Então meu companheiro e a mãe dele decidiram batizar a coisa de Michele. Se caísse algo, era Michele. Se sumisse algo, era Michele. Tudo era Michele, Michele pra cá, Michele pra lá. E as coisas foram ficando sérias. Daí pra frente, a coisa tinha uma aparência feminina. Foi vista por algumas pessoas até. Era uma mulher de cabelo preto, longo e liso, que sempre estava de costas. Ela chegou a dar uma pedrada na sobrinha do meu companheiro. Nossos animais ficavam doentes e morriam. Se jogavam na água e morriam afogados. Se jogavam no fogo. Até que uma noite, bebendo junto com os amigos, entrei naquele estado de transe, como se sonâmbulo, e sumi. Meu companheiro foi me encontrar sentado na praia. Eles estavam com um amigo nosso na moto. Ele estava com um amigo nosso na moto e foi até mim. E perguntou o que eu estava fazendo. E eu disse, estou aqui esperando a Michele voltar para a gente ir para casa. Ele desmaiou na hora. Nosso amigo nos levou para casa e depois disso, meses de tranquilidade. Eu tinha deixado a Michele na praia e ela não tinha voltado. Quando esse mês estava com os amigos em casa e a filhinha deles. E aí quando caiu uma panela na cozinha e eles perguntaram, o que foi isso? E a criança disse, foi a Michele. Ana, agora eu tenho 27 anos, continuo morando em Jericoacoara e ainda tenho essa coisa comigo que eu não sei o que é. Muito menos o que quer. Tenho muitas outras histórias com relação às outras tenho muitas outras histórias, mas as outras sem qualquer relação com a Michele, é isso? Pera aí, então. Então, existe um espírito, alguma coisa que o acompanha. Ele ainda... Batizaram de Michele. Alguém já viu uma mulher ali, mas não tem certeza se é ou se não é. Ele tem essas coisas de sonambulismo, que ele fala que não é ele. Arruma a casa, tudo. O que pode ser isso? Será que pode ser... A gente podia dizer que pode uma confusão na mente, sabe? De feminino e masculino. Não sei. Não tô falando nada contra aqui, nada, viu, galera? Porque hoje não pode falar nada. Não tô falando nada. Às vezes acontece, sei lá, a gente poderia dizer que pode haver ali uma bagunça entre um lado feminino e um lado masculino, né? Só que coisas acontecem, né, fora dele, como panelas caindo, portas de armário abrindo, batidas na porta quando ele não tá em casa. Os vizinhos escutavam coisas acontecendo na casa, então não é só a cabeça dele, não é só da cabeça dele, é algo externo ali, né?
Será que esse algo externo... Nossa, não sei, mas que confusão, mas que coisa louca. E por que esse espírito tá aí grudado? Não sei, vai fazer alguma coisa pra tirar esse espírito daí? Espírito? Deve ser. Não tem nada, um lugar que você possa ir que exorciza isso, que vai, manda embora, tira, porque isso atrapalha a sua vida. Faz você ser algo que você não é. Cometer coisas que você não quer cometer. E, né, perigoso. Chega a ser perigoso pra você mesmo, né? Então, tenta ir atrás de alguma coisa pra acabar com isso, credo. Alguém tem uma história parecida de ter um fantasma particular que te obsedia? Deve ser isso, uma obsessão, às vezes até de vida passada, viu? Eu acho que você deveria ir atrás, sim, né? Pra resolver isso. Antes que seja tarde, de alguma forma. E é isso aí, galera. Esse foi o relato de hoje. Muito interessante. E se vocês tiverem alguma história parecida ou uma opinião a respeito, deixa aqui nos comentários, tá? É isso aí. Um beijo pra vocês. Não esqueça de dar um joinha aí e tal. Aproveitem que logo a gente volta com ao vivo mesmo, tá? Falou! Cadê o Matheus? Vai dar um stop ali. Tchau, gente. Beijos.